Aos amados e queridos irmãos online, Deus que abençoe a todos pela presença, Deus que abençoe a todos por estar participando desse santo serviço de culto e que Deus abençoe o seu lar, sua casa, família, aonde quer que você esteja, que Deus venha também te abençoar na face da terra, né? Queridos irmãos, a palavra que Deus nos tem revelado hoje para nós nesta noite está no livro de Jeremias. Se você entendeu bem, escreva aí Jeremias. Livro de Jeremias, eu já digo já para os irmãos aqui. Livro de Jeremias, no capítulo 21, do verso 28. Jeremias 21, 8 é a palavra que Deus revela para nós. Todos na comunhão, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E a este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nessa cidade há de morrer a espada ou a fome ou da pestilência, mas o que sair e se render aos caldeus que vós tens cercado viverá e terá a sua vida por despojo, porque pus o rosto contra esta cidade para mal e não para o bem, diz o Senhor. Na mão do rei de Babilônia se entregará e ele a queimará a fogo. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Palavras estranhas, né, irmãos? Que palavra é esta? Muito estranha. Mas é a palavra que Deus nos tem revelado para nós nesta noite, porque você está aí precisando de um socorro bem presente para a tua alma, e todos estão vendo que os caminhos estão todos trancados. Agora fecha os teus olhos na comunhão, fecha os teus olhos diante do teu Deus, que nós vamos explanar a palavra que Deus tem mostrado para nós nesta noite e trazido para nós aqui. Jerusalém era uma cidade abençoada por Deus. Jerusalém era uma cidade cheia do Espírito Santo de Deus, construída por Davi e os demais seus descendentes que vieram após ele. Mas chegou-se os tempos em que o povo cometeu-se muitas abominações e deu muito lado para o inimigo, deu muito lado para o adversário. E é isso que acontece quando as pessoas dão muito lado para o inimigo, irmão. Nós temos que, glória ao Senhor, não dar lado para o adversário. Essa é a palavra para nós. Não vamos dar lado para o adversário, entrar dentro da nossa casa, entrar dentro dos nossos pertences. Porque se o adversário tomar conta da nossa, governar a nossa casa, nós vamos perder, irmão, a direção, nós vamos perder o jeito, nós vamos perder a maneira, nós vamos perder a liberdade de espírito, nós vamos perder a glória de Deus. Então a palavra de Deus para nós é essa: não deixe o adversário governar a sua casa. Essa é a palavra que Deus manda para nós, porque o inimigo, ele está rondando por aí como leão, procurando a quem tragar. E uma vez que ele acha brecha dentro da tua casa, ele vai entrar lá dentro e não vai sair. Então te diz o teu Deus: não deixe o adversário governar a tua casa. Toda vez você me ore, toda vez você me busque, toda vez você me quer, toda vez você me implora, toda vez. Não compartilhe com o teu inimigo coisas erradas. Não compartilhe com o teu adversário palavras, cânticos, melodias. Não compartilhe, não faça do teu corpo um templo maligno, mas sim faça do seu coração um templo do Espírito Santo. Faz do seu coração a moradia de Deus. Então te diz o teu Deus: nenhum inimigo vai governar a tua casa. Então te diz o teu Senhor por esta palavra:
Não deixe o inimigo governar o seu coração. Essa é a palavra de hoje que Deus manda para nós nesse trecho de palavra aqui. Porque Jerusalém, ela foi construída por homens de Deus, mas chegou um dia em que Deus olhou do céu para baixo a própria cidade, que o Espírito Santo de Deus habitou nela, estava agora contaminada, estava agora cheio de malignidade, estava agora cheio de problema, estava agora cheio de mentiras, de erros, de engano. Jerusalém estava tomado por um espírito imundo. Então, para que Deus limpasse aquela cidade, irmão, eu vou pregar aqui para você desta forma, glória ao Senhor. Uma casa quando está velha, uma casa quando está suja, uma casa quando está com parede trincada, uma casa quando está, uma construção quando está, irmão, muito feia, precisando de reforma, o que é que tem que fazer nela? Tem que mandar os pedreiros para quebrar, para arrebentar, para trocar o reboco, para arrebentar a porta, não é? Glória ao Senhor, para daí, no tempo oportuno, vir então os pintores, os construtores, rebocar de novo, construir uma nova casa, então ela fica bonita para uma nova moradia. Foi isso que Deus fez com Jerusalém. Jerusalém estava cheio de rapina, cheio de inveja, homicídios, contendas, engano, malignidade. Então Deus começou a falar assim: eu vou destruir Jerusalém e vou construir uma nova casa. E o templo do Espírito Santo, glória ao Senhor, aleluia, cheio de malícia, cheio de invejas e homicídio, eu vou ter que fazer uma reforma nisso, glória ao Senhor. Para isso diz o Senhor: a glória do segundo templo será melhor do que a primeira. Porque a primeira se encheu de rapina, a primeira se encheu de mentira, a primeira se encheu de invejas, a primeira se contaminou com o adversário. Então te diz o teu Deus: a glória do segundo templo, dentro da tua casa, no seu coração, será maior do que a primeira. Glória ao Senhor, será melhor do que a primeira, será mais brilhante, será mais alegre, será mais contente, será mais cheio de vigor. Então você está passando por essa prova, você está passando por angústia, você está passando por sofrimento, a reforma do Espírito Santo está acontecendo no teu caminho. Te diz o teu Deus: a glória do segundo templo será melhor do que a primeira. É a palavra que Deus manda para nós nessa noite. E como Jerusalém estava naquela situação, meu irmão, foi que Deus, glória ao Senhor, mandou aquela palavra através de Jeremias a pregar para Zedequias, que era o rei de Jerusalém. E Jeremias foi mandou o recado para Zedequias dizendo: e a este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Querida igreja, no verso 8 aqui, está escrito desta forma: e Deus disse: eis que eu coloco diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da vida, irmão, glória ao Senhor, é meio sofrido. O caminho da vida é meio amargoso. O caminho da vida é meio triste. O caminho para ter vida não é muito fácil. Para se ter uma vida digna, irmão, tem que trabalhar, tem que educar, tem que ter pagar as contas, tem que manter uma vida, glória ao Senhor, irmão, suado, não é? Glória ao Senhor. Para você ter uma vida digna, glória ao Senhor, você tem que ralar, não é? Mas o caminho da morte é aquele caminho da largueza, é o caminho do sossego, é o caminho da preguiça, é o caminho do não precisa, é o caminho tudo tranquilo, é um caminho de que não pensa no amanhã, é o caminho da morte. Porque quando chega a conta não tem dinheiro, quando você precisa não tem, precisa comprar comida não tem. Por quê? Porque não pensou, aleluia, glória ao Senhor, no caminho da vida. Então te diz o teu Deus hoje por esta palavra: eu coloco diante de vós o caminho da vida
e o caminho da morte. O caminho da morte, irmão, eu vou pregar para esta igreja agora. 80 a 90% das pessoas, do ser humano, trilham o caminho da morte. Por quê? Glória ao Senhor, não tem bom nome, não amoroso, é aquele amor falso. Irmãos, é uma inveja, é muita coisa errada. Glória ao Senhor, seguindo o caminho da morte. Glória ao nome do Senhor. Mas os que seguem o caminho da vida, glória ao teu nome, eles seguem com justiça, eles seguem com retidão, eles seguem o caminho do sábio, eles seguem o caminho da perfeição. Ele ora de manhã, ele ora meio-dia, ele ora à tarde, ele busca o Senhor. Não é muito fácil, o caminho da vida não é fácil, porque 90% da população segue o caminho da morte. Glória ao Senhor, do amor falso, glória ao Senhor, do mau testemunho, envolvendo com as coisas mundanas. Glória ao teu nome. Mas te diz o teu Deus, por esta é a palavra que Deus manda para nós aqui: eu coloco diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. Você escolhe. O caminho da morte é um caminho largo, um caminho tranquilo, é um caminho da farra, é o caminho da enganação, o caminho da vaidade, é o caminho, aleluia, que todos estão escolhendo, o caminho, aleluia, que leva para o inferno. Mas o caminho da vida, aleluia, glória ao Senhor, ele é meio sofrido, a porta é estreita, o caminho é estreito, aleluia, é o caminho, aleluia, da vida, o caminho que leva para o céu. Não é muito fácil, não, poucos trilham por ele. Mas te diz o teu Deus por esta palavra, você decide. Porque agora, 2023, para começar, eu mando essa palavra aqui. Eu coloco, guarda bem essa palavra, irmão. Você vai decidir se você salva a sua alma ou você manda a tua alma para o inferno. Você vai decidir, aleluia, se você quer seguir o caminho do bem ou o caminho do mal. Você vai decidir se você quer ser servo de Deus ou servo do demônio. Fazer o quê? É a palavra que Deus manda para nós. Você decide que caminho você quer trilhar, porque o Senhor diz para nós por esta palavra: e a esse povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Verso 9: o que ficar nessa cidade há de morrer a espada, ou a fome, ou a pestilência, mas o que sair e se render aos caldeus, que vós tenho cercado, e viverá e terá sua vida por despojo. Ele quis dizer que Jerusalém, naquele dia, estava sendo cercado por Nabucodonosor e outros lá, e que o povo teria que segui-lo para viver, porque ali o caminho do despojo seria um caminho sofrido, seria um caminho de choro, um caminho de lágrimas. Mas os que ficassem em Jerusalém, contaminada pelo adversário, como Deus já deu no início de falar, Jerusalém estava contaminada. Ali tinha de tudo, regalia, beleza, ali tinha conforto, ali tinha tudo. Jerusalém estava pronto, só que estava contaminada pelo inimigo. Agora quem quisesse viver teria que seguir o caminho do despojo, o caminho da tristeza, de angústia, mas ele viveria, ele salvaria sua casa, salvaria sua família. Então assim te diz o teu Deus hoje por esta palavra, aleluia, guarda ela dentro do seu coração: eu coloco diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Você escolhe o caminho largo, que você pensa que não precisa, que Deus não é vingativo, que Deus é misericordioso, que não sei o quê, e que possa viver aí no mundo regalado esplendidamente. Você está enganado.
Glória ao Senhor. Vive no mundo aí tranquilo, o mundo da farra, está enganado. Não é todos não, irmão, glória ao Senhor. Mas Deus manda esta palavra para nós assim, ó, dizendo, aleluia, eu coloco diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte, você escolhe. Se seguir o caminho estreito, a porta estreita, você terá vida, aleluia. Seguir um caminho do despojo, você terá vida. Mas se ficar na estrada larga, aleluia, na porta larga, a morte ou espera. Mas te diz o teu Deus hoje por esta palavra, se você está aqui dentro ouvindo a minha palavra, aleluia, é porque o teu nome está escrito no livro da vida, é porque você está, glória ao Senhor, recorrendo à minha palavra, e a minha palavra te livrará do laço do passarinheiro. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém.